Bate um desespero, né? Mas calma, que eu, Guto, vou mostrar para vocês um site do W3 Schools que tem um mapa mostrando várias linguagens de programação, mostrando front-end, back-end, o básico, justamente para dar uma luz para quando você estiver perdido. Bora comigo! Então, galera, o site que eu falei com vocês é esse aqui, o w3school.com/whatis. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar o site na descrição. E ele tem esse mapa muito bacana que me ajudou demais, especialmente no começo. Então, começando do básico e do front-end. Então, no front-end, ele começa falando aqui, olha, o básico é saber um pouco de HTML, CSS e JavaScript. Por quê? Porque aqui está toda a base da internet, em especial para sites estáticos. Como vocês podem ver aqui, ó, o HTML, como eu até tenho um tutorial dele, vou deixar o link na descrição também, ele vai ser o esqueleto do nosso site. É nele que nós vamos colocar toda a parte de estruturação, de saber quais são as tags, quais são as partes do meu site. E depois dele, é muito interessante você ter uma noção de CSS. CSS é o estilo, é como se fosse a roupa do site. Vai ser a parte em que você faz todo o design, a parte que você diferencia, coloca cores. E por fim, nós temos o JavaScript. O JavaScript que já vem como uma linguagem de programação, ele que você vai conseguir fazer algum tipo de lógica. Ah, eu quero fazer uma calculadora no meu site. Ah, eu quero que meu site faça algum tipo de conversão. Eu quero que meu site tenha alguma lógica de programação embutida nele. Você pode fazer com o JavaScript. E isso é muito bacana porque só com isso aqui você já tem um funil para saber onde começar. Ah, eu quero começar nesse mundo de web development. Então, para onde eu vou? HTML, CSS, JavaScript. Saber um pouco, não precisa saber tudo. Isso tudo aqui, pessoal, que eu tô falando pra vocês, vem muito da minha experiência que eu tive, né? Especialmente os erros quando eu tava começando, como que eu fiquei perdido, o que me ajudou a clarear. E saindo um pouquinho desse básico e passando um pouco a mais, né? Esse dig deeper, né? Indo mais profundamente, você pode aprender no HTML comunicações com Google Maps, com Google Fontes, para poder mudar as fontes do seu site. O HTML DOM, que vai ser justamente como você pode mudar elementos do HTML utilizando, por exemplo, o JavaScript. Eu quero mostrar alguma informação, eu quero ter um relógio no meu site. Você pode mudar elementos do HTML utilizando essa linguagem de programação do JavaScript. E o que eu gosto também muito desse site do W3 Schools é que é muito material de graça, que dá para você aprender simplesmente navegando pelo site. Então, por exemplo, se eu quiser aprender um pouco de HTML DOM, eu clico aqui, ele fala um pouquinho do que é, e embaixo já vem alguns exemplos bem explicado. Tá vendo aqui, ó, try it yourself. E isso tudo é muito bacana porque você consegue ver isso tudo de graça e simplesmente navegando pelo site ele vai te ensinar várias coisas. Indo aqui, por exemplo, olha, você pode aprofundar no CSS e ver os CSS Icons, que é justamente para você adicionar alguns ícones no seu site. E aqui no JavaScript nós temos algumas tecnologias como o XML, o JSON, o Ajax, também que para aprofundar os seus conhecimentos em JavaScript. E o próximo passo nesse mapa que eu já vou mostrar para vocês aqui embaixo é você aprender algum framework. E os frameworks vão ser essas ferramentas que vão facilitar a sua vida como desenvolvedor. Igual, por exemplo, o Bootstrap, que vai oferecer para vocês facilidades na hora de criar sites responsivos, criar botões, coisas já feitas. O jQuery, que é um framework do JavaScript, uma biblioteca que facilita muitas coisas, né? Deixa mais fácil a programação em JavaScript. E descendo aqui mais um pouco, tem esse mapinha que eu falei para vocês, que isso aqui ajuda bastante. Especialmente se você está começando e não sabe muito as tecnologias, quais são os termos que são usados, você fica confuso com esse monte de nome, não sabe se aquilo é ou não válido para a sua área de aplicação, para o que você quer aprender, isso aqui te dá um norte. Então olha só, você aprende primeiro o básico, que vai ser o HTML, CSS e JavaScript, como eu te falei, e o jQuery para facilitar o JavaScript, por exemplo. E aí você pode ir aprofundando, especialmente nessa parte de front-end. Você pode, dentro do JavaScript, aprender o TypeScript. Você pode, dentro do CSS, especializar em algum framework para facilitar a sua vida na hora de montar os sites. Você pode, vindo aqui mais para baixo, escolher um framework do JavaScript, como por exemplo o React e o Angular, que são muito famosos. E aí, o site também te traz quais seriam o mapa, né, os roadmaps, o mapa da estrada do back-end. E nesse mapa do back-end, ele já começa separando para você, olha, você pode ser full stack, né? No caso, full stack é sabendo tanto a parte de front-end quanto a parte de back-end, focando nas linguagens PHP, ASP, Python, ou você pode se especializar
em um full stack do tipo JavaScript, em que você vai aprender o Node.js, o MySQL, o MongoDB, que isso aqui depois eu vou falar um pouco mais, que vão ser bancos de dados. E vindo aqui para baixo, ele faz bem essa separação. Então, isso também te ajuda quando você não tem noção nenhuma de back-end, que para que serve o back-end, né? Enquanto o front-end vai ser a parte de interação mais focada para o cliente, de design, de estruturação do seu site, o back-end vai mexer muito, simplificando, né, com a parte de servers, com a parte de guardar informações, com a parte de alguma lógica de programação também que você pode colocar em que seu site roda. Então você vai querer montar um site que não era estático, né, que ele realiza informações, ele guarda, ele tem login, tem senha. Isso tudo tem que ser guardado no server. E isso você vai usar o back-end. E vindo aqui para o back-end, você pode fazer esse back-end em diferentes linguagens. Então, aqui, por isso que vocês vão ver que aqui o mapa ele é até mais diversificado, porque você pode fazer em diferentes linguagens, como por exemplo, você pode ter um back-end em Python, um back-end em Ruby, um back-end em Node.js, né? Node JavaScript. E dentro dessas linguagens, eles vão ter ferramentas para poder conectar com o seu server e conectar com a sua parte de front-end. Então, por exemplo, vindo aqui para o Python, você tem certos frameworks, como por exemplo o Django, que ele vai ser um framework que vai fazer essa comunicação com HTML, que você pode usar para web scraping. Descendo um pouco mais, nós temos back-end feito em C#, em Java, em Go. E mais aqui para baixo nós temos os bancos de dados, como o Postgre, o MySQL. Isso tudo vai fazer parte dessa arquitetura de back-end. Então é o seguinte, aqui tem muita coisa, eu sei que isso também pode confundir bastante a cabeça de vocês, mas isso aqui é para ajudar a filtrar qual vai ser o caminho que você vai escolher para poder aprender. Porque nesse site você já consegue ir filtrando e vendo as partes que vão te interessar mais. Então, por exemplo, se o seu foco é ser um desenvolvedor front-end, você já vai para essa parte aqui de cima. Já vai focar mais nessas tecnologias da parte de cima. E, em especial, uma dica que eu gosto de dar é você focar em alguma linguagem, em algum framework só. Não fica divergindo em muitas linguagens, em muitos frameworks, em muitas tecnologias, porque você acaba não dominando nenhuma. Então, eu sei que isso é muito tentador, em especial se você, tô procurando um emprego, eu tô procurando um projeto. Aí você vai ver lá os pré-requisitos. E cada projeto tem um pré-requisito diferente, cada emprego tem uma linguagem que trabalha diferente. A gente fica muito tentado a querer, não, agora eu vou aprender Python, não, agora eu vou aprender JavaScript, não, agora eu vou aprender Bootstrap. E acaba não sabendo nada. E isso acaba confundindo e dando uma ansiedade muito grande. Então eu recomendo vocês escolherem um caminho e seguir por esse caminho. Dando um exemplo para vocês, né, no meu caso, quando eu sentei para poder escolher, eu gostei dessa parte de front-end, mas eu tive bem mais interesse por back-end. Então eu aprendi um pouco do front-end para poder montar alguns sites, para ter uma aplicação visível, alguma coisa que eu pudesse fazer um portfólio e deixar para mim, mas depois eu corri para a parte de back-end, que é a parte que tem mais a ver com a minha história, com a engenharia, com as coisas que eu curto. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu aprendi foi literalmente HTML, CSS e JavaScript. Mesmo indo para back-end, eu preciso saber isso? Precisa, porque você precisa ter noção como que o front é apresentado para você fazer essa conexão. Então eu aprendi um básico de HTML, aprendi CSS, aprendi um pouco de JavaScript e aprendi um framework. No meu caso eu foquei em Bootstrap, que eu achei mais fácil, eu achei uma ferramenta muito bacana, que já vem muito design, especialmente para mim que tem muita dificuldade em criar designs. Falei, nossa, isso aqui já tem as coisinhas bonitinhas, só preciso adicionar no meu site. E depois eu vim aqui para baixo. E aqui para baixo, aí foi literalmente uma escolha. Eu escolhi Python, indo para o Django, porque tem muitas bibliotecas da engenharia e me interessava muito essa linguagem do Python e fiquei só nesse ramo. Claro que nada me impede de depois estudar outros ramos e outras linguagens de programação, você também não tem que ficar limitado, mas você tem que escolher um foco. Então o meu foco, nesse caso do back-end, foi em Python, indo para o Django, e na questão de base de dados, eu fui para o PostgreSQL, que é importante também para você conectar uma base de dados com o seu site, para poder recolher informações, validar coisas, isso é muito bacana. Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês. Vou deixar todos os links de tudo que eu falei, até do tutorial que eu já criei de Bootstrap e de HTML aqui na descrição. Vocês também depois deem uma olhada nesse site, ele é muito bacana, tem muita coisa, todo o conteúdo de graça e ajuda bastante a ter uma visualização do que eu preciso saber, o que eu posso saber, o que é interessante e fazer esse filtro, beleza? E se eu conseguir te ajudar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir no Instagram, @dev_guto,
pra gente conectar, trocar uma ideia de programação. Aquele abraço, galera. Falou!